Olá, está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. Crescimento populacional e economias pujantes têm tornado muitas regiões em São Luís autossuficientes. Esse é um fenômeno visto com cada vez mais frequência na capital e em diversas cidades desenvolvidas. Não somente capitais não, Arthur. Esse fato que vem sendo observado se dá especialmente em comunidades afastadas de grandes centros comerciais tradicionais e são bairros periféricos onde surgem negócios tanto pelo fator necessidade quanto pelo fator oportunidade. Exatamente, Arthur. Esse crescimento revela a importância dos pequenos negócios para o desenvolvimento dessas áreas que são, muitas vezes, carentes de serviços públicos. Mas ao se expandirem, esses bairros acabam atraindo novos investimentos e formando corredores comerciais que movimentam a economia local e impulsionam as melhorias estruturais. Acompanhe. De conjuntos habitacionais a grandes corredores comerciais, muitos são os bairros em São Luís e em diversas outras cidades desenvolvidas que hoje esbanjam autossuficiência em vários aspectos. São comunidades que cresceram tanto que hoje quem mora nelas não precisa sair para fazer compras ou realizar serviços em grandes centros. Bom, nós aqui da Associação Comercial vemos estudando, percebendo há muito tempo o crescimento do comércio dos bairros. Hoje nós já temos dentro dos bairros boas lojas, bom atendimento a toda a clientela. Tivemos agora o período da pandemia em que esse movimento do Fica em Casa aproximou ainda mais as populações aos seus comércios mais próximos. E esse movimento, mesmo agora, pós-pandemia, se mantém. Hoje a gente tem dentro dos bairros muitos corredores de negócios que só crescem, que atendem com a mesma eficiência e que nos fazem perceber que essa economia precisa ser, além de incentivada, bastante valorizada. A ACM vem trabalhando para estar mais próximo dos bairros, mostrando para o empresariado a força que eles têm, já que hoje até se deslocar dentro das grandes cidades se torna cada vez mais difícil, e lembrando que esses pequenos comércios têm que continuar também evoluindo, porque a concorrência deles hoje não é só a concorrência presencial, tem a concorrência virtual. Então nós estamos trabalhando próximos a eles e vendo esse potencial enorme que os bairros têm para o desenvolvimento de novos negócios. O comércio aquecido nessas regiões atrai grandes investimentos. Foi o que aconteceu no bairro do Coatraque, por exemplo. Em pouco mais de 40 anos, tempo em que o conjunto existe, a população saltou de 2.000 para mais de 60.000 moradores em cerca de 20 bairros adjacentes. Há 7 anos, o Coatraque ganhou um shopping e foi nele que há poucos dias uma rede nacional de cinemas inaugurou a primeira unidade na capital maranhense. Investimos aproximadamente R$4,5 milhões na estruturação de novas salas confortáveis com alta tecnologia, uma projeção de vídeo, imagem e som, todos novos com aparelhos modernos para atender esse grande público, principalmente aí do bairro de Coatraque. No Shopping Passeio. A nossa expectativa é bastante positiva em São Luís do Maranhão, porque entendemos que a cidade ela é uma cidade pujante em cultura, em arte, e cada dia mais a gente está apaixonado pelo povo, pela cultura e pela gastronomia de São Luís. Com uma economia pujante que gera renda e emprego na vizinhança, os corredores comerciais de São Luís agora chamam a atenção de entidades tradicionais que enxergam uma série de oportunidades de evolução nessas localidades. Como em todas as cidades que cresceram, São Luís também teve essa partida, esse novo caminho de ter nos bairros um desenvolvimento comercial de grande importância. E nós, da FEComércio, SESC, SENAC, estamos vendo isso com muita boa vontade, ao ponto de sonharmos e queremos fazer com que a nossa instituição chegue até lá. Desses bairros, da Dividéia, Cidade Operária, Vila Luizão, Coab, Coatraque, todos esses bairros precisam do nosso segmento, das atividades do SESC e SENAC para capacitar os comerciários, para capacitar os pequenos empresários do bom desenvolvimento comercial da nossa cidade.
De fato, esses negócios são muito relevantes para a economia da cidade e do país como um todo. As micro e pequenas empresas hoje são responsáveis por 99% do total de negócios, por 30% do Produto Interno Bruto Brasileiro, nosso PIB, e pela geração de 55% dos empregos formais, além de beneficiar direta e indiretamente mais de 86 milhões de pessoas. Então, aqui agora vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Nós temos as presenças de Felipe Mussalem, presidente da Andes, que é a Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social aqui em São Luís. E temos também a presença do Roberto Regis de Mesquita Souza, diretor de pequenas e microempresas da Acimavil, que é a Associação Comercial, Industrial e de Serviços dos bairros de Vidéia, Sol e Mar e Vila Luizão, aqui em São Luís. Então sejam vocês dois muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. É um prazer poder conversar sobre esse tema que salta aos olhos em São Luís, não é? Obrigado pelo convite. Boa noite, obrigado. Bom, a gente pode começar esse nosso bate-papo, que é essa proposta mesmo, de dialogar aqui de uma maneira muito leve sobre algo que cada vez mais a gente tem percebido. As pessoas enfrentam alguns problemas no dia a dia para se deslocar, tem a questão da mobilidade para sair dos bairros mais afastados e ali surgem necessidades nos ambientes onde elas vivem, né? Qual é a análise inicial que a gente pode traçar aqui a respeito desse desenvolvimento que já se nota nesses bairros mais periféricos, mas de economia realmente pujante? Dalva, eu começo? Por favor. Dalva, a cidade precisa crescer e, como você bem falou aqui no começo do programa, isso não é um fenômeno que acontece em São Luís. As cidades precisam crescer para algum lugar e, naturalmente, elas vão crescendo e expandindo para lugares que antigamente, a gente achava que eram longes, mas eles vão deixando de ser longe na medida que a cidade vai crescendo. Isso. Então, na medida que ela vai crescendo, isso começa com investimento privado, de condomínios, de casas e de prédios, e é preciso que se crie uma infraestrutura para essas pessoas morarem. Aí o serviço público, ele atua na construção de escolas, postos de saúde, estradas, ruas. E aí os empreendedores veem oportunidades de atender aquelas comunidades. Então esse é um fenômeno que a gente olha em todo canto. Às vezes ordenado, às vezes desordenado, mas aí vem a mão do poder público para poder, na medida do possível, organizar os espaços. E aí os empreendedores vão vendo oportunidades de atender padaria, negócios de alimentação, supermercados, e aos poucos aquele bairro vai ganhando a dinâmica de um bairro talvez até autossustentável, como a gente já vê no caso aqui do nosso convidado, que é da Vila Luizão, não é isso? Então hoje na Vila Luizão você já tem tudo daquele bairro, tudo, né? lá tem tudo, tem padaria, tem peças de bicicletas, moto, tem um segmento de comércio bem grande. E eu também acrescento no seu caso, hoje devido à loucura do trânsito, à loucura do tempo que nós não temos também, essas empresas vindo para esses locais já tem a questão do comodismo das pessoas e tem tudo ali perto, né? Mais fica confortável, mais confortável, né? Fica mais fácil também, né? A acessibilidade. Uma curiosidade que eu tenho, esses 3 bairros, né, que a associação engloba, eles estão dentro de um mesmo município ou já pegam um município? Já todos do mesmo município, inclusive Todos São Luís. São Antes era Luís. Ribamar, mas chegou tudo a São Luís. Porque Hoje essa é tudo curiosidade São Luís. Limite ela vai territorial. aparecer porque nós temos alguns centros comerciais, Dalva, como por exemplo na área de Coab Coatrac, que já engloba mais de um município, né? Verdade, porque aí o bairro, o Coatrac em si, ele começou lá na década de 70 a ser construído com um conjunto habitacional. Eu lembro aqui lendo que eram cerca de 800 casas para 2.000 pessoas e de repente hoje o Coatrac tem mais de 20 bairros adjacentes, né, com mais de 60 mil pessoas. Tem municípios no Maranhão, inúmeros municípios que não tem essa quantidade de gente, Isso. né? O Agora Coatrac, só ele uma... extrapola São Luís, né? verdade. Ele E vai pega pra um outro Passo, limite. eu não sei se é Passo São ou José de Ribamar. Ribamar, né? Agora Exato. só mais uma curiosidade, Regis. Como é que surgiu essa ideia de criar a associação? Quantas empresas e microempresas já... Como é que é esse debate, a eleição do representante? Como é isso? A nossa associação surgiu da necessidade de fomentar o comércio da região, né? E a gente nós somos um setor bem desenvolvido, apesar das pessoas às vezes mais de Vila Luizão, Soimar, Divinéia, Planalto 1,
Planalto 2 e assim sucessivamente. Então a gente formou, através do SEBRAE na época, que nos deu o auxílio. Né? Mas a iniciativa foi do SEBRAE ou Foi vocês procuraram o nosso SEBRAE? primeiro e nós procuramos o SEBRAE. Né? Para essa organização. Para essa organização. E o SEBRAE nos deu a oportunidade. Né? Nós passamos um tempo fazendo um aperfeiçoamento, né, com o SEBRAE e depois nós montamos a associação. E na época hoje a gente tem em torno de 60 a 70 associados. Né? E são quantos anos? Desculpa, Roberto. Nós, 7 anos. Nós fomos fundados em recente. 2015. 2015. Recente. Nós estamos um pouco parados agora devido à pandemia, né? Em 2020 a gente deu uma parada, mas pretendemos recomeçar com reuniões presenciais a partir agora do segundo E semestre. qual você acha que foram os ganhos que vocês tiveram, né, todos os empreendedores, a partir da criação da associação? E rapidinho, antes de você responder, só para pegar o gancho da pergunta de Arthur, entrar aqui na carona, eu tenho ouvido muitos representantes de entidades de classes falarem sobre o associativismo. E aí, a partir desse questionamento que o Arthur faz, a gente pode também aqui passar a bola, logo depois de você para o Felipe, para que ele fale um pouco sobre esses benefícios de se associar, muito embora às vezes os negócios sejam os mesmos, né? Várias farmácias unidas, por exemplo. No nosso caso, por exemplo, nós temos no questão, vamos dizer, as promoções, que na época o Felipe também fazia parte da associação comercial e também campanhas de sorteio de carro, de moto, de televisões. Então isso tudo, com o associativismo na associação, ficou bem mais fácil. A questão de nos unirmos por um valor aquisitivo menor, então dividir para todo mundo. Vocês já fazem isso? Sim, nós fizemos 2 só, através da associação, e depois nós pegamos o CDL e a Associação Comercial como parceiros. E nós fizemos isso tudo na Grande São Luís. Quando o Roberto fala do SEBRAE, o SEBRAE tem um programa chamado Empreender, que é um programa de associação. Então, a Cimavio, no caso, empresários independentes procuraram o SEBRAE para pedir o auxílio, porque o trabalho do SEBRAE voltado para micro e pequenas empresas também é de construção de associações. Então, através desse programa do Empreender, foi criada a Cimavio. E os objetivos, existe um jargão que diz que se a gente se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, se juntar, o bicho foge. Então, o princípio básico do associativismo é esse, é a gente se juntar para ter mais força, numa compra coletiva, numa negociação com um parceiro, com um fornecedor. Então, a Dalva falou de farmácia. Existe hoje associações de farmácia para competir com as grandes farmácias que estão vindo aqui. Então, elas compram juntas, desde papel a remédios. Então, esse é o princípio básico que fez o surgimento da Cimavio, aproveitando um bairro de São Luís que tem uma grande densidade empresarial. Quando ele falou, Solimar, Diviné, Vila Luizão, Planalto 1, 2, 3. A gente tem uma densidade empresarial gigantesca ali dentro, então vale a pena juntar. Eu costumo dizer que lá é uma cidade, como o Dalva falando agora, que a gente não se dá conta, mas é uma cidade. Se você juntar a população daquela região, é muito grande. É muito maior que muitos municípios, não é? Bom, a gente vai retomar esse assunto aqui já. Agora a gente vai fazer uma rápida pausa. Na volta, vamos saber mais sobre a potência dos corredores comerciais de São Luís. Fique aí.